Deputados querem criar frente parlamentar para reverter bloqueio de verbas de universidades. O governo vai investir 10 milhões de reais por mês em saneamento do entorno da Baía de Guanabara. E o hospital não cumpre leis que garantem presença de doulas durante o parto. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. O Hospital da Mulher em Cabo Frio não cumpre as leis municipal e estadual das doulas, que garante a presença dessas profissionais durante o trabalho de parto. A afirmação foi feita pela coordenadora da Associação de Doulas do Rio de Janeiro durante reunião da CPI da morte de bebês. Lídia Sabarreto, coordenadora da Associação de Doulas no estado, afirmou que as profissionais têm medo de denunciar o hospital para proteger as gestantes. Por parte também das mulheres, para proteger as mulheres e proteger as futuras clientes, que vão estar sendo assistidas por elas dentro da maternidade. Nós viemos já tentando há algum tempo notificar o hospital com relação a essa lei. Tive um breve contato com a antiga gestão no momento de impedimento de entrada e eles estavam cientes dessa lei. Porém, não foi implementado ainda o direito às mulheres. Ela disse ainda que muitas grávidas têm que escolher entre o acompanhamento de algum familiar e das doulas contratadas durante o trabalho de parto. Existem muitos casos na região onde as doulas são impedidas de entrar e essas mulheres muitas vezes abrem mão desse direito para estarem com seus acompanhantes, E que isso, na verdade, é uma dupla perda de direito, Porque essa mulher ela abre mão do seu acompanhante para ter a doula ou abre mão da doula para ser acompanhada. Então, essa mulher ela tem o direito de ter essas duas pessoas junto com ela. É gravoso você não ter as doulas com o seu trabalho ali respeitado no cotidiano do Hospital da Mulher, A gente tem ali um caso de uma enfermeira que, inclusive, faz o trabalho de doula também. A gente traz todo elementos para discutir a dupla função, de uma enfermeira que está ali fazendo o trabalho de doulagem, mas, ao mesmo tempo, a gente entende o quanto que é importante o trabalho das doulas para assegurar os direitos reprodutivos dessa mulher no momento do seu parto, da sua gestação. Somente este ano foram 17 casos de bebês que morreram no Hospital da Mulher em Cabo Frio. Segundo o inspetor de polícia da Delegacia da Mulher no município, apenas 4 casos foram denunciados. Estão sendo investigados o médico e ex-diretor-geral do hospital, Paul Dreyer, e a médica e ex-diretora administrativa, Lívia Natividade. Ela também está sendo denunciada pelo crime de calúnia e difamação, por ter declarado que o motivo das mortes seria a falta de pré-natal, o uso de drogas de muitas gestantes, além da maioria ter contraído doenças sexualmente transmissíveis. Ela foi ouvida por causa disso porque ali teria ocorrido também um crime de difamação. Bernardo Oliveira Ferreira disse ainda que a investigação deve ser concluída em 2 semanas e será encaminhada para o Ministério Público. A deputada Renata Souza, presidente da comissão, disse que pode prorrogar a data de encerramento da CPI, caso todas as denúncias não sejam apuradas. A CPI solicitou os documentos e os inquéritos abertos pela Delegacia da Mulher de Cabo Frio. Então, a gente espera que na conclusão também dessas investigações da DEAN, a gente possa ter aí um retorno da DEAN ao nosso trabalho aqui na CPI. A gente ainda tem um caminho a perseguir e vamos aí encontrar com as pessoas que já estão na DEAN fazendo esse tipo de investigação, conclusões que possam ser mais satisfatórias. Uma frente parlamentar mista com deputados estaduais, federais e vereadores vai ser criada para tentar reverter o bloqueio de verbas destinadas às universidades e institutos federais. A Comissão de Ciência e Tecnologia realizou nesta terça-feira uma audiência pública na Alerj, onde estiveram presentes reitores e vice-reitores da UFRJ, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da UF e da Unirio, além de representantes dos institutos federais, instituições de pesquisa e do Colégio Pedro II. O reitor da UFRJ, Roberto Leyer, afirmou que desde 2014 as verbas para o custeio da universidade caíram de 580 milhões de reais para 360 milhões.
Com o bloqueio feito pelo governo federal, considerado sem precedentes pelo reitor, mais de 114 milhões de reais ficarão indisponíveis para a instituição pagar suas contas. O Rio de Janeiro não teria o pré-sal sem a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos uma contribuição destacada junto à pesquisa da cadeia de petróleo e gás. Atualmente nós estamos investigando a possibilidade de uma melhor compreensão do Alzheimer, relação Zika-microcefalia, formação de professores com uma capacidade inventiva, capaz de mobilizar. Nós só podemos interpretar Ernesto Nazaré, Villa-Lobos, porque nós temos músicos que tocam oboé, piano, etc., eles são formados nas instituições públicas. Então, a nossa instituição, ela, de certa forma, é uma instituição que está na alma do país, que projeta a capacidade criadora do país e isso não pode ser interrompido. Já o reitor da Rural disse que o corte abala e muito o funcionamento da universidade, pois impossibilita, por exemplo, a manutenção dos alojamentos, essenciais para manter os alunos em sala de aula. Nós temos, por conta desse perfil social de nossa comunidade estudantil, nós concedemos aos nossos alunos 5.000 refeições diárias, 365 dias ao ano. Temos 1.800 alojados nos nossos alojamentos masculino e feminino. Portanto, esse bloqueio de 30% dos nossos recursos, significam aí perto de 21 milhões de reais, vai impactar diretamente não apenas a qualidade da formação desses futuros profissionais, mas também o seu bem-estar nas nossas universidades. Os cortes impactam não só as universidades, mas também agências científicas como o CNPq, essenciais para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país, e institutos federais, que podem fechar as portas caso os cortes de 40% não sejam revertidos. Impacta exatamente na relação dos nossos contratos continuados de limpeza, manutenção, água e luz. E quando você enfraquece o crescimento e a expansão que estavam vindo dos institutos federais, dos campos dos institutos, isso impacta da economia. Hoje eu tenho estudantes em alguns campos no interior do estado que eles refletem diretamente a economia daquele município ao estudante que está lá, que acaba movimentando o comércio, os serviços locais, e isso vai ter um impacto na economia. O Colégio Pedro II também teve 30% de seus recursos para custeio bloqueados. Para o reitor da instituição, Oscar Alac, as últimas medidas do governo federal atacam não só o orçamento dos institutos, mas tentam mudar a forma de pensar a educação. Segundo o reitor, formar alunos instrucionais que saibam apenas ler e fazer contas coloca em risco a produção de conhecimento no país. A formação acadêmica de um indivíduo é onde começa o desenvolvimento da fase biopsicossocial. E desta forma, uma série de conjuntos de ações vão sendo desenvolvidas para que você passe da fase do concreto, aquilo que você só vê e entende, o que você toca, para uma fase para uma fase do abstrato e realmente onde você começa a formar o pensamento e o raciocínio. É a partir do raciocínio e do pensamento que formulações, por exemplo, científicas, mas podem ser humanísticas, são constituídas. Fora disso, você se torna um mero repetidor de verdades já feitas e certamente não é o que se deseja para o desenvolvimento desse país. Além da criação da Frente Parlamentar, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro, sugeriu que seja feita uma reunião com o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, para tentar unir forças e reverter os bloqueios que, segundo os parlamentares, prejudicam diretamente a economia do estado do Rio. É o estado mais impactado do Brasil pelo expressivo acervo de universidades públicas federais e de institutos federais de ciência, tecnologia, de formação que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Portanto, com esses cortes covardes, esses cortes que são dramáticos, que inviabilizam o funcionamento dessas instituições, de saída é a ciência brasileira, é a formação de quadros, é a pesquisa e a extensão, que são drasticamente atingidas, mas também outras coisas são atingidas, porque toda atividade econômica, que gira em torno do funcionamento dessas instituições também será drasticamente atingida. Durante a audiência da CPI das concessionárias de energia, os representantes da Enel informaram que os furtos de energia e as elevadas alíquotas de ICMS prejudicam o consumidor e o próprio Estado.
Segundo a Enel, a dificuldade de combater o furto de energia em áreas de risco faz com que o Estado deixe de arrecadar por ano 200 milhões de reais em impostos. É preciso o apoio da Polícia Militar para agir e muitas vezes isso não acontece. A consequência é grave. A perda de energia nessas áreas chega a 56%. Funcionários da empresa têm sido ameaçados, carros são roubados e até viram alvo de bandidos. Isso prejudica o trabalho no combate ao chamado gato de luz. Isso é abusivo, porque isso é repassado para nós que somos consumidores, somos usuários, nós é que pagamos, na verdade, por esse furto. O acesso é uma questão de segurança pública, e nessa questão de segurança pública o Estado deveria atuar com mais eficiência. Além disso, a alíquota de ICMS começa em 18% e, dependendo da faixa de consumo, chega a 35%. Há casos de bitributação no pagamento do imposto, quando se usam as termoelétricas. Há uma resolução da Cefaz, do final do ano passado, em que as termoelétricas do estado do Rio de Janeiro, que hoje são 5, quando elas são despachadas pelo ONS, o ICMS é cobrado quando ela é despachada, na fonte. Só que contraria uma lei federal das isenções dos consumidores de baixa renda. Então a empresa, quando faz essa compensação do ICMS e repassa para o consumidor, o que era de parte que deveria ser isento é repassado novamente para o consumidor. Então tem uma bitributação nessa questão. Nós aprovamos aqui na nossa audiência de hoje para que a gente possa rever, em conjunto, essas tributações. São 3, 4 faixas, tem a de isenção a 50%, depois de 50% de 300 kW, quem usa acima de 450 kW, e a gente precisa ajustar isso. Fora a questão da bitributação, que é uma novidade que as pessoas pagam 2 vezes e não têm conhecimento disso. A CPI vai enviar para a Enel um questionário para explicações por escrito sobre a má qualidade dos serviços prestados. Integrantes da comissão irão a Brasília para a reunião com a ANEEL e o TCU, onde o tema sobre os contratos com as concessionárias Light e Enel vai ser debatido. A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj fez um levantamento sobre o perfil do jovem infrator da capital. A necessidade de ampliação de vagas e descentralização das unidades socioeducativas foram sugeridas durante o encontro. O perfil do adolescente infrator do Rio de Janeiro foi apresentado pela juíza titular da Vara da Infância e Juventude da capital, que colheu dados de quase 5.000 jovens que passaram por audiências de custódia entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018. Meninos entre 16 e 18 anos são a maioria. 53% já cometeram atos infracionais e 89% são de famílias monoparentais, onde apenas a figura da mãe está presente. Outro índice que chama a atenção é a alta evasão escolar, que atinge 70% desses menores. O crime mais praticado é o roubo, com 50% dos casos, seguido do tráfico com 20%. Como medidas prioritárias para melhorar as condições nas unidades socioeducativas que sofrem com a superlotação, a juíza sugeriu o restabelecimento de programas socioeducativos em meio aberto e a descentralização das unidades. Primeiro, o restabelecimento de um programa de medidas em meio aberto no município do Rio de Janeiro, que hoje só existe no papel, mas na prática ele não está mais sendo cumprido. Existe um programa chamado Passo a Passo, que foi aplicado de forma piloto e que conseguiu recuperar muitos adolescentes, reduzindo-se o índice de reincidência para 4% apenas. Então, a nossa proposta seria o restabelecimento do programa Passo a Passo. A segunda medida seria o cumprimento do plano decenal, que prevê a necessidade de criação de 1.086 vagas de internação no estado do Rio de Janeiro. Essas vagas devem ser cumpridas de forma descentralizada, ou seja, construindo centros socioeducativos em todas as regiões do estado, para que esse adolescente possa cumprir a medida em locais próximos à sua família, à sua comunidade, possa ter o convívio familiar e comunitário garantido durante o tempo de cumprimento da medida. E, por fim, é preciso que acabem os desvios de verba orçamentária prevista para o DEGASE, que vêm sendo transferidos para outras secretarias por despacho da Casa Civil. O diretor-geral do DEGASE pediu ajuda aos parlamentares para que outros poderes do Estado se unam em prol do sistema.
Ele falou da necessidade de mais verbas e da contratação de novos funcionários. O DEGASE precisa urgentemente que todos os poderes se unam. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública e a sociedade também do Estado do Rio de Janeiro, a sociedade fluminense, para que juntos possamos verdadeiramente dar a oportunidade àqueles adolescentes que hoje se encontram no DEGASE de mudarem de vida. Nenhuma verba foi destinada para a construção de novas unidades, não para que mais menores fossem apreendidos, não, mas para que pudéssemos dar a esses menores, a esses adolescentes, condições dignas no sistema socioeducativo. Para a Defensoria Pública, as políticas não podem ser voltadas apenas para a capital. É preciso investir em tecnologia para o levantamento de dados em todo o estado. A construção de novas unidades foi descartada como solução para o problema de superlotação. O levantamento do Sinase de 2016 mostrou que, mesmo com essas condições bastante ruins, houve um crescimento da aplicação do número de internações. Ou seja, o juiz não considera as condições da unidade de internação ao aplicar a medida. Tudo isso revela, então, que essa solução simples e fácil não é a adequada, sobretudo por conta do custo todo dessa política pública, né? Nós temos que pensar o investimento que a gente faz em privar essas pessoas de liberdade e se isso está realmente atacando a causa daquele evento infracional. Presidente da comissão, a deputada Rosane Félix, acredita que é fundamental conhecer o perfil do jovem infrator para sugerir propostas. Segundo ela, já está agendada a visita de parlamentares às unidades socioeducativas do estado. Nós já temos uma agenda com os nossos deputados, amigos, né, membros da comissão. Com certeza iremos visitar, porque você só conhece na prática, né, quando você está ali vivenciando, conhecendo, ouvindo deles também. Nós vamos estudar com mais calma, com mais tranquilidade. A comissão está totalmente envolvida nisso e esperançosa que juntos venhamos trazer aí algo de bom, ajudar mais a nossa sociedade, tendo um resultado final com sucesso. O governo do estado vai investir 10 milhões de reais por mês até o fim do ano no programa de saneamento ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara. O anúncio foi feito pela secretária de Ambiente e Sustentabilidade aos parlamentares da Comissão de Saneamento da Alerj. Com esses recursos, a Secretaria pretende executar o segundo trecho da obra do tronco coletor da Cidade Nova, no centro da capital. O primeiro trecho foi inaugurado em abril. Os gestores pretendem também investir no sistema de esgotamento sanitário de Alcântara. Serão 44 quilômetros de rede que vão levar o esgoto para a estação de tratamento do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Isso é uma prioridade para o governador, uma prioridade para a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Então ele garantiu esse aporte, sim. E a gente vai, com todos os nossos esforços, manter o programa de saneamento e trazer com esse orçamento, que já está garantido até o fim do ano, o maior ganho ambiental possível, a maior funcionalidade que a gente conseguir dentro do possível no nosso âmbito dos municípios do entorno da Baía de Guanabara. O programa, que tem como principal objetivo despoluir a Baía de Guanabara, pode receber ainda 166 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O acordo com a instituição financeira foi fechado em 2012 e, desde então, 101 milhões de dólares já foram utilizados. Agora, o Estado não pode contratar mais empréstimos por causa do regime de recuperação fiscal. Mas a Secretaria aposta na interlocução com o governo federal, que pode incluir o contrato com o banco no projeto de recuperação do Estado e, com isso, liberar os recursos. Tendo disponível o recurso do BID, melhora o horizonte financeiro do programa e a gente consegue concluir as obras de São Gonçalo e até num prazo menor, porque aí você vai ter um volume de recursos maior e você consegue estabelecer um cronograma físico-financeiro mais adequado para poder acelerar as obras, tendo disponibilidade dos recursos. O compromisso atual é que o governo do estado envie para o governo federal até 31 de maio a revisão do regime de recuperação fiscal. E o governo federal, através do Ministério da Economia, da STN, vai ter mais 30 dias para analisar. O presidente da comissão quer saber como foram utilizados os recursos nos últimos anos e pediu aos representantes da secretaria que apresentem aos parlamentares o resultado de uma auditoria feita na pasta. Vamos esperar no prazo de 30 dias que a Secretaria de Meio Ambiente nos entregue o que foi pedido e vamos continuar averiguando e fiscalizando de fato para que o dinheiro público seja efetivamente destinado a essas obras que são tão importantes para o estado do Rio de Janeiro, principalmente para a cidade do Rio, na Baía de Guanabara.
E nesta segunda-feira foi instalada a Comissão de Representação da Alerj, que vai analisar o pacote anticrime apresentado no início deste ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. São 14 leis ligadas à área da segurança pública e execução penal que podem ser alteradas pelo pacote. A deputada Alana Passos será a presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim, o vice-presidente, e a relatoria ficará com o deputado Bruno Dauaire. A nossa maior preocupação não é aumentar as penalidades numa junção na sua totalidade, mas sim que ela venha a ser cumprida de fato e colocada em prática. Solicitar o acesso ao grupo de trabalho na Câmara Federal e à Comissão de Constituição e Justiça do Senado e das decisões e pareceres, promover audiência pública com representantes do Poder Executivo e do Congresso Nacional para esclarecer as propostas apresentadas e, se necessário, solicitar audiência junto ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, à Câmara Federal e ao Senado. É uma forma que a Casa aqui Legislativa está junto e acompanhando de fato toda essa tramitação. Em sessão extraordinária, os deputados analisaram 3 vetos do governo a projetos aprovados pela Alerj. 2 foram derrubados. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Natália Alves. As propostas do deputado Luiz Paulo prevêem a promoção de servidores do Detran e da Loterj a partir de avaliações periódicas de desempenho, sem desconsiderar o critério temporal. Os textos vão virar lei. Os funcionários do Detran e da Loterj já dispunham nos seus planos de cargos e salários, principalmente aquele que foi aprovado em 2014, de um dispositivo de progressão vertical na carreira. Mas a Procuradoria começou a entender que essa progressão na carreira se assemelhava ao triênio. Triênio não é progressão na carreira, triênio é tempo de casa e não na carreira. Então nós pegamos a redação da própria progressão vertical da Procuradoria, que diz que essa progressão é pelo tempo e por mérito. E adicionamos isso na legislação já existente. Isso não aumenta e não gera aumento de despesa, porque é uma despesa que já havia e estava paralisada enquanto tinha essa discussão na Justiça. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera a lei que criou o Fundo de Investimento em Ações de Segurança Pública. O objetivo é adequar a estrutura do Conselho Diretor do Fundo à nova estrutura do governo, com a extinção da Secretaria de Segurança Pública. Com as alterações propostas, o Conselho será composto por 7 secretários de Estado, 4 representações da sociedade civil com direito a voto e os demais como convidado, sem direito a voto. A presidência fica a cargo do secretário de Polícia Militar e a Secretaria Executiva com o secretário de Polícia Civil. As decisões do grupo serão tomadas por votação em maioria simples dos integrantes. A matéria recebeu 58 emendas. As casas de festas podem ser obrigadas a ter o certificado da realização do curso de bombeiro civil. A ideia é que pelo menos 3 funcionários sejam habilitados. No caso de festas infantis, o número sobe para 5 funcionários. O texto da ex-deputada Graça Pereira recebeu 3 emendas e retornou às comissões. A ex-deputada Miriam Rios quer a implantação de placas informativas bilíngues em terminais rodoviários, metroviários e transportes públicos, aeroportos, monumentos históricos, atrações turísticas, acesso às praias e a sinalização de vias públicas. Os custos da confecção e da colocação das placas ficará a cargo da iniciativa privada. O projeto recebeu 2 emendas. Detentos postos em liberdade por alvará de soltura poderão fazer ligações telefônicas do setor de administração do sistema prisional a fim de comunicar a saída do presídio. O mesmo procedimento deverá ser feito quando o interno for transferido entre as unidades do sistema, exceto quando houver risco para a segurança interna da administração. A proposta do deputado Carlos Macedo foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. Já a deputada Marta Rocha quer que os registros de furto ou roubo de celulares tenham o número do e-mail dos aparelhos. O objetivo é comunicar imediatamente a operadora para que faça o bloqueio dos celulares por determinação policial. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Se você retira a possibilidade da reutilização do e-mail, ele não vai mais poder fazer a sua utilização inicial, que é falar ao telefone. O telefone não será habilitado. Se o telefone não vai ser habilitado,
o valor econômico daquele objeto perde valor. Então eu acho que retirar a suspensão, o bloqueio do e-mail é uma forma muito objetiva de enfrentar o furto e o roubo de celular e, por outro lado, a intervenção da polícia fazendo essa solicitação é muito mais rápida do que o proprietário. Fornecedores de produtos e serviços deverão informar em cardápios, catálogos ou qualquer outro tipo de oferta, física ou virtual, os preços individualizados, a identificação da marca e modelo dos produtos e o período de vigência dos preços praticados. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O texto do deputado Felipe Soares recebeu uma emenda e retornou às comissões. Fornecedores de produtos ou serviços podem ser obrigados a informar ao consumidor sobre o fim do prazo de promoções e vantagens. O projeto da deputada Zeidan foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. O deputado Dionísio Lins quer que os veículos destinados para uso exclusivo dos parlamentares possam utilizar placas específicas da Alerj. O projeto de resolução recebeu 3 emendas e volta a ser analisado pelas comissões técnicas. Os parlamentares têm direito a carro de representação, que não é mais os oficiais de propriedade da Alerj. O que nós propomos agora é que cada carro locado possa utilizar a placa de bônus de líder de partido, de presidente de comissão, de vice-presidente de comissão, de mesa diretora, a placa identificando o parlamento. Porque senão cria um constrangimento gravíssimo. Você vai utilizar um carro locado direto na praia? Quem vai querer carro para ir para a praia? Se eu tiver que ir para a praia, eu vou no meu particular. Não vou em carro de representação. Então o que a gente quer é dar legitimidade e transparência. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.